Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje, mais uma vez no Pode Vir, é o médico geriatra Vitor Macedo, para falarmos sobre longevidade. Vitor, seja muito bem-vindo, prazer enorme tê-lo aqui novamente. Agora com uma temática diferente e tão importante para um país que está encontrando uma população em envelhecimento crescente, né? E que tem buscado uma longevidade saudável. Eu queria saber de ti, essa expectativa no Brasil realmente aumentou da velhice e é possível viver uma longevidade saudável? Os números, né, eles comprovam esse aumento na expectativa de vida de uma forma progressiva, né? Uma mudança, inclusive, no formato da pirâmide etária no Brasil, onde a gente tinha ali até meados de 2020 ainda aquela formação clássica de base larga, topo estreito, né? E de lá para cá, tanto pela diminuição da natalidade, né? Cada vez as mulheres tendo menos filhos e o aumento da expectativa de vida, tá? Essa pirâmide vem assumindo uma conformação mais como se fosse ali um barril, né? Onde o meio, né, a população adulta, é a que prevalece, mais um aumento do número de idosos e uma redução do número de jovens até 19 anos. Então, se a gente, do ponto de vista, né, inclusive comparando pré-pandemia e pós-pandemia, nós temos que a pandemia trouxe um pouco de diminuição da expectativa de vida, ali por volta de 2021, estava na casa de 72 anos, mais ou menos, 72,5, e isso vem subindo, né? 2024, já a expectativa média em torno de 76,6 anos, né? Incluindo aí os dois sexos, né? Homens e mulheres. E você me pergunta se é possível a longevidade saudável, né? O ser humano, ele busca longevidade desde que existe, né? E, na verdade, a própria longevidade, essa busca por longevidade é o que traz o avanço tecnológico, é o que permite, né, o desenvolvimento de vacinas, e a implementação de medidas que possibilitaram as pessoas viver mais, né? Então, assim, se a gente for pegar a etiologia da palavra, a longevidade, ela estaria relacionada ao tempo, né? Ao viver mais tempo. E aí, quando a gente agrega aí o adjetivo saudável, né, ou seja, o viver mais tempo, mas o viver com qualidade. Eu acho que sim, né? A resposta, né, existem inúmeras estratégias de cuidado, né, e de comportamento que podem ser assumidas em busca dessa longevidade saudável, né, em busca do viver mais e melhor. Então, não basta somente desejar viver mais. Nós temos outros fatores também que influenciam essa longevidade. Por exemplo, fatores socioeconômicos, fatores culturais. Qual é o impacto que eles têm nessa escolha e nessa possibilidade de viver mais no Brasil? Assim, com certeza, né, a gente precisa olhar para a velhice como um grupo, não um grupo da população bastante heterogêneo, exatamente porque envelhecer ele é um processo dinâmico, é um processo heterogêneo, né, que tem todas essas influências, tanto no aspecto biológico, mas também desses fatores que você mencionou, né, fatores econômicos, sociais, culturais, influenciam na forma que nós envelhecemos. E o impacto é gigantesco, né? Se a gente for pensar a educação, por exemplo, as pessoas com maior escolaridade, elas têm uma menor carga de doenças crônicas, ela tem uma melhor saúde, tem mais qualidade de vida, né? Tem uma percepção de uma melhor saúde. E, além disso, também tem mais acesso, né? Então, existe uma relação aí também entre menor escolaridade, menor renda e menor acesso a serviços. Então, isso por si só, né, a gente não pode tapar os olhos, né, para entender que nem todos envelhecem igualmente, não só por motivos biológicos, mas também
por essa desigualdade, né, de acesso aos meios de cuidado. E a gente tem escutado recentemente uma terminologia de superidosos. Quem são eles e elas? Quem são esses superidosos? É uma nomenclatura, né, que tem aparecido aí nas redes sociais, né, que eu vejo mais como... Eu vejo com um certo cuidado, né, a gente olhar para essa nomenclatura, o superidoso, mas se refere àquelas pessoas, uma mudança de padrão de comportamento que tem cada vez mais estado presente na população 60 mais, 65 mais, nos nonagenários, que chegam a essa idade em plena atividade, não só do ponto de vista de atividade física, né, mas atividade intelectual, né, aqueles que estão saindo, né, daquele papel de aceitação dos limites e da condição que a idade vai trazendo, né, com o passar do tempo. Mas se a gente for olhar as estatísticas, na verdade, o que tem crescido mesmo é o sedentarismo. Então, é meio que um cuidado que a gente precisa ter. Quando a gente, né, vê essas matérias tratando dos superidosos, parece que o estilo de vida ativo, né, a prática de atividade física, ela é o que prevalece, né? Então, na verdade, ela vem crescendo. Ou seja, a gente tem visto, sim, um maior número de pessoas chegarem na velhice de uma forma autônoma, independente e praticando atividades, enfim, engajado na sua própria, na sua própria biografia, nessa construção da sua própria história. Mas o sedentarismo ainda é o que mais prevalece. Então, é uma mudança de comportamento que vem acontecendo. É uma tendência, né? Aponta para uma tendência que a gente tem percebido na população idosa. Mas qual é o comportamento que está mudando que possibilita esse homem, essa mulher com 90 anos estar em plena vitalidade? Ele não se limitar, né? Ele continuar exercendo de uma maneira ativa, né, o seu engajamento, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista pessoal, as pessoas trabalhando, né, naquilo que se identificam por mais tempo, ou fazendo um planejamento relacionado a essa aposentadoria, ou seja, eles se aposentam daquele trabalho, mas eles têm um planejamento do que querem fazer, né? Então, viajar, colocar em prática algum determinado trabalho, né, que sempre teve vontade, né? Tem algumas pessoas que vão para uma área que eles tinham um hobby, radialista, né? Ou escrever algo. Então, que não tem uma relação direta com o que eles fizeram ao longo da vida e eles optaram, né, na aposentadoria aquilo ali ser um projeto, né? Ou seja, eles trazem uma coisa que a gente vê não de uma forma mensurada, mas quando se coloca um propósito. Eu acho que essa questão de ter um propósito faz com que o idoso se mantenha ativo, né? Se mantenha ativo em todos esses aspectos, né? Então, eu acho que o comportamento que eu percebo mudar é isso. É não aceitar ser taxado, assim, não aceitar, assim, ser rótulo, não aceitar um rótulo de que envelhecer é igual a incapacidade, é igual a limitação, né? Eu acho o olhar para quem trabalha com o idoso, né, precisa entender essa mudança comportamental, mas também precisa entender esse outro aspecto dessa heterogeneidade. Então, nós não temos apenas os ditos superidosos. Nós temos uma população extremamente heterogênea. Então, nós vamos ter pessoas com níveis de autonomia e de dependência, né, ou independência completamente diferentes.
E a abordagem ao cuidado, obviamente, tem que ser individualizado por conta disso. Eu tenho visto no campo de trabalho da literatura, que é um dos campos que eu atuo, pessoas que me dizem, eu me aposentei, agora eu vou começar a escrever o meu primeiro romance, vou começar a escrever o meu primeiro livro de contos, ou a minha autobiografia. Então, esse engajamento intelectual, mental, né, ele tem se mostrado muito mais presente também. Isso, é exatamente isso. Então, hoje a gente está conversando com o médico geriatra Vitor Macedo sobre a temática da longevidade. E, Vitor, médico geriatra, qual é o papel e quando procurar essa especialidade especificamente para você que não conhece, como ter o acesso? Então, como é que vocês têm, geriatras, trabalhado, né, com a população, você no seu consultório, por exemplo? Acho que o papel do geriatra é exatamente ele olhar, né, com esse foco, né, o cuidado que ele precisa oferecer é um cuidado com foco em preservação de autonomia e de independência, né? Então, olhar para essa população diversa que, em muitos momentos, vai chegar de uma maneira já com a presença das comorbidades, já com presença de algum tipo de limitação de incapacidade, e aí você vai atuar mais no lado tratamento, reabilitação, e esse idoso que chega, né, ativo, independente, autônomo, em que eu tenho um caminho, né, de cuidado voltado para a prevenção e promoção de saúde. Então, lógico que isso não é uma dicotomia. Cada idoso ele vai ter, né, a gente vai conseguir implementar cuidados que são de prevenção e promoção e cuidados que são de tratamento e de reabilitação. E o olhar do geriatra para o conjunto, né, da saúde desse idoso, incluindo aí os desafios relacionados, né, a todos aqueles envolvidos no cuidado com esse idoso. Então, um olhar para a família, olhar para os cuidadores, então, a conseguir, né, incluir nessa abordagem, o idoso não chega, assim, dificilmente o idoso chega sozinho ao consultório, né? Ele chega com um familiar, principalmente esse segundo perfil, né? O idoso já mais dependente, né? Mas mais e mais idosos têm chegado, e pessoas que não são nem consideradas idosas do ponto de vista legal, né? Não tem mais de 60 anos, mas tem cada vez mais chegado aos nossos consultórios também esse perfil de pessoas com busca, né? Buscando essa promoção e essa prevenção de saúde, né? Que é um olhar que o geriatra precisa ter. E essa é uma curiosidade. Então, uma pessoa de meia idade pode procurar a geriatria? 45, 50 anos já pode chegar até o médico geriatra numa perspectiva de prevenção. Sim, de prevenção, exatamente. Essa definição temporal, né, de 60 anos é uma definição legal para fins de direito, né? Uhum. Então, o envelhecimento ele já está acontecendo em todos nós, né? Então, é um processo que é contínuo. Então, o olhar da geriatria com foco em promoção e prevenção, cabe muito bem mesmo para pessoas que têm menos de 60 anos, né, para a meia idade, com certeza. Então, a gente vai agora para um breve intervalo literário, quando a gente pede ao nosso convidado que traga alguma leitura para sugerir para vocês. E o médico Vitor Macedo trouxe duas opções. O que você trouxe, Vitor? Pronto, eu trouxe... São 2 livros. Esse primeiro aqui é o Outlive. Vamos mostrar para cá. É um livro que eu estou terminando ainda. Que tem como subtítulo A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Que tem uma relação com o que nós estamos conversando aqui, né? O autor é médico, o Peter Attia, então ele traz o olhar dele sobre as táticas, né, que nós podemos utilizar, ou que na fala dele nós devemos utilizar em busca dessa longevidade saudável. Né? Então, quais são os recursos que nós precisamos atuar, em quais áreas nós precisamos atuar para, ao chegarmos,
na nossa última década de vida, estarmos com a maior probabilidade de sermos ativos e independentes e fazendo aquilo que a gente deseja fazer. Então dá um pequeno spoiler. Qual é uma dessas atividades que você deve fazer? Ele tem até uma frase que ele assim: se fosse para escolher de todas, qual a principal seria a atividade física. E é uma coisa que a gente bate muito no consultório, né? A relevância da prática esportiva, né? Do exercício de uma maneira regular e sistemática para as pessoas, para a saúde das pessoas, de um modo geral. Tá? Assim, com um efeito, algumas vezes, né, em determinadas condições, muito maior do que qualquer pílula, do que qualquer medicamento. Então, parece meio óbvio o efeito benéfico da atividade física, mas as pessoas não têm noção da magnitude que sabe? Da proteção que você se exercitar, você estar em movimento. Isso impacta de uma maneira muito positiva o que ele chama no livro, né, os 4 grandes cavaleiros, que são os grupos de doenças mais comuns no envelhecimento, que são as doenças oncológicas, seria um dos grupos, outro grupo as doenças neurodegenerativas, né? Um terceiro grupo, ele separa a diabetes e suas complicações, e um quarto grupo, as doenças cardiovasculares, infarto, AVC e todas as suas consequências. Então, e aí ele vai destrinchando o papel da atividade física e das outras táticas em cada um desses cenários, né, que são comuns nos 60 mais, então eu preciso agir o mais precocemente possível, né, para quando eu chegar lá eu ter essa reserva para envelhecer bem. E acompanhando o seu Instagram, eu vejo que você já está praticando isso, né? A gente tem. Você pratica o que você recomenda. Você passou a correr e correr fez muito sentido. Tem uns 2 anos que eu estou nessa o que você descobriu com essa atividade física da corrida? Assim, é viciante. Um prazer, assim, tem sido muito prazeroso a prática da corrida. No começo foi difícil porque o hábito de acordar muito cedo, né? Assim, meu ciclo circadiano é bem noturno, então assim, eu produzo mais à noite, né? Eu gosto de ler à noite, então acordar cedo e eu vou correr, eu acordo 4 da manhã, né? Então vou correr 5 horas, nós já estamos lá começando a corrida, né? Para dar tempo a gente encaixar nas outras atividades do dia. Então, foi o maior desafio. Mas diariamente? 3 vezes na semana. A corrida 3 vezes na semana e a atividade muscular, que a gente entende que, pensando em longevidade, a atividade muscular, academia, né, ou a atividade contra-resistida de alguma forma, ela é a base digamos assim, desse planejamento com relação a movimento e exercícios. Fala um pouco mais sobre isso, essa reserva de músculo para o futuro, né? É porque a gente, quando envelhece, a gente vai naturalmente perdendo massa magra, né? A gente vai perdendo a força muscular, né? O desempenho muscular, isso é chamado sarcopenia. Isso pode levar, né, a uma maior fragilidade e aumenta a chance de vários agravos à saúde que são comuns, dentre eles, né, o mais temido, que é a queda e as suas repercussões. Tá? E aí, para eu me preparar para algo que é certo, ou seja, vai haver perda de... Se eu nada fizer, né, a cada década de vida, a partir dos 50 anos, eu vou perdendo músculo. Então, se eu nada fizer, é isso que vai acontecer. E aí, a prevenção, sabendo que isso vai acontecer, é eu fazer reserva. É eu trabalhar a atividade contra-resistida, pensando mesmo em hipertrofia, em ganho dos diversos grupos musculares, em particular de membros inferiores, para essa prevenção. Para que quando eu começar a perder, eu tenha essa reserva de saúde, né, reserva de capital de saúde que possa ser gasta.
Então, essa combinação que você faz semanal de corrida e musculação é uma combinação importante. Importante. Para quem está nos acompanhando, correr e fazer musculação. Os treinos aeróbicos, né, como a corrida, né, você ganha do ponto de vista cardiovascular. Você tem outros ganhos, mas de uma forma, né, sucinta para ficar entendível. E a atividade contra-resistida, o treino de força, voltado para a saúde, né, osteomuscular, né, força, enfim. Mas você tem um segundo livro também para recomendar. Tenho. Esse aqui é O Velho e o Mar, né, do Ernest Mostra aqui para Hemingway. gente na câmera. O Velho e o Mar, Isso. do Hemingway. Esse a minha esposa começou a ler, já está mais na frente, né, e me recomendou. Eu comecei há pouco tempo, então ainda estou aqui nas primeiras páginas. Então tem dupla recomendação, da esposa e do marido. Mas já aqui saboreando, né, a simplicidade e a força, né, com que essa relação do velho pescador, né, e as dificuldades que ele enfrenta aí com relação a essa pesca, mas a postura confiante, a postura inclusive da relação dele com o menino. Então eu estou começando a entender ali, nessas primeiras páginas, a relação dele com o menino e com o mar, enfim, né? Eu acho que as coisas... Mas eu já tenho gostado bastante. Então fica como uma recomendação. E a esposa está gostando, está mais na frente, então... Duas recomendações para vocês. Algo mais técnico, específico, apesar de ser uma linguagem voltada para todos os públicos. O escritor é médico, né? E o outro é um clássico da literatura universal, do Hemingway. Então, você escolhe o que você quer ler. E, Vitor, a gente está se aproximando já do final. Eu queria ir fechando, partindo da tua experiência, né, no consultório, nos hospitais. É possível falar numa prevenção em saúde, né, para uma longevidade saudável? A prevenção, eu acho que ela tem que levar em conta exatamente esses aspectos que a gente conversou aqui. Ou seja, se a gente entende que o que acontece nesse processo de envelhecimento, né, é uma maior prevalência desses grupos de doenças. E existem alterações fisiológicas e metabólicas que são mais comuns com o envelhecimento. O que é que a gente pode fazer para minimizar as alterações que vão acontecer, né? Quais são as práticas ou as táticas, né, ou as ferramentas que a gente pode se utilizar para fazer o que a gente chama de compressão de morbidade? O que é isso? Explica isso. Vou explicar. Estudando a população centenária, né, se percebe que, independente se a causa desse viver mais dos centenários é genética, né, ou se é comportamental, tem a ver com o estilo de vida, e é isso que se busca, né? Existem vários estudos tentando entender como eles fizeram, né? O que é que permitiu com que eles chegassem tão longe de uma forma boa, né? De saúde, com a saúde boa, com a saúde relativamente preservada. E se percebe que não parece ser só a questão comportamental para eles. Parece que tem uma influência genética razoável, né? Apesar de, pensando em todas as pessoas, a influência genética estaria restrita ali a 20%. Mas para os centenários, parece que eles foram os escolhidos de alguma forma, mas isso ainda resta uma maior comprovação. Por que eu falo isso? Porque não parece ter um padrão. Tem pessoas que chegam lá e são fumantes, por exemplo, mesmo a gente sabendo que o cigarro é extremamente deletério para a saúde. Mas aquele centenário chegou lá fumando a vida toda, ou não praticando atividade a vida toda, e por aí vai. Mas o que a gente percebe é que esses centenários, eles começam a ter as doenças comuns da idade 10, 20 anos, 1, 2 décadas após a população não centenária, né? Então, o que a gente precisa tentar fazer do ponto de vista de prevenção, né, e essa é uma ideia, essa é uma lógica que o Peter Attia traz nesse livro, é tentar copiar o que a genética faz para eles. E os pilares, as táticas principais são
táticas que todos nós conversamos, pelo menos aqueles que estão envolvidos com cuidar da saúde, conversam e sabem, né? Mas que a gente precisa trazer para o nosso público, para os nossos pacientes. E aí, basicamente, né, eu tento, na mnemônica, meio que asas, né, para me lembrar dos pontos mais importantes. Então, A, de atividade física, e como a principal estratégia de prevenção para uma longevidade saudável. S, de sono, né? Então, um sono de qualidade, um sono que seja reparador. O outro A, de alimentação, então uma questão nutricional, né? Da biologia nutricional, da bioquímica nutricional e como o alimento de verdade atua e traz benefícios para a nossa saúde. E o S, tanto de saúde emocional como também social. Então, são os 4 pilares que eu chamo assim, né? Os 4 pilares que a gente, em cada um deles, teria um desdobramento, né, de como trabalhar cada um deles, buscando aprimorar essa longevidade, né, buscando a longevidade saudável. Mas seriam esses quatro estratégias, esses 4 instrumentos, né, a gente precisa olhar para esses 4 pontos. As nossas emoções, o nosso sono, a nossa prática de atividade física e aí como está a nossa alimentação. Eu queria explorar uma dessas letras rapidamente nesse encerramento, que é o S de sono. A gente tem visto muita gente se utilizando de indutores de sono. Qual o perigo disso? E qual é a necessidade de dormir bem para uma longevidade saudável? O sono, né, ele é um excelente promotor de saúde. Então, nós temos pessoas que têm doenças específicas do sono, tem a apneia do sono, por exemplo, ele tem uma maior mortalidade, um maior risco cardiovascular, né? Isso já de uma maneira comprovada. O sono é importante para a consolidação da memória. Então, se você não tem uma boa noite de sono, você pode ter problemas cognitivos relacionados à insônia. A insônia é um sintoma, né? Um sinal. Ela não é uma doença em si, ela é uma condição. E, como todas as condições, ela precisa ser avaliada e se buscar as causas dessa insônia. Então, o modo mais simples é o que as pessoas recorrem, né? A dica do remédio, aí pega a dica ali na esquina, né? Enfim. Não só as novas drogas indutoras do sono, mas, eu não sei essa estatística hoje, mas há os benzodiazepínicos, né? Na época que eu fazia residência, eles eram a 2ª medicação mais utilizada no mundo, só perdia para os anticoncepcionais. Não sei como é que é essa estatística hoje, mas são medicamentos utilizados para insônia, ansiedade, que todo mundo indica. Tome aqui que esse deu certo para mim. E isso acontece também com esses novos indutores do sono, que vieram com uma perspectiva de serem mais seguros, mas com estudos de muito curto prazo. E a realidade não foi isso que se mostrou, né? Então, na verdade, a gente está agora começando a ver as consequências desse uso indiscriminado, além da dependência. Além da dependência, com pessoas utilizando doses acima das recomendadas para conseguir ter aquela mesma boa noite de sono. Então, os distúrbios do sono, eles precisam, as pessoas que têm insônia, dificuldade de conciliar o sono, precisam procurar um profissional capacitado para entender o que é a causa dessa insônia. É uma ansiedade, é uma insônia como sintoma de um transtorno depressivo, e aí abordar de uma maneira adequada. Não só com remédios, mas com várias outras estratégias não farmacológicas, inclusive comportamentais, né? A psicologia comportamental auxiliando a ele. Às vezes o problema é uma péssima higiene do sono, então o uso de telas, que também é um outro problema bem prevalente e também prevalente nesse público idoso, né? O telefone até mais tarde, a televisão no quarto ligada a noite toda, e aquilo vai perpetuando essa condição e isso vai comprometendo todos esses aspectos da saúde.
Então, você quer viver mais, quer viver melhor? Leve em consideração algumas das sugestões e experiências práticas trazidas pelo médico geriatra Vitor Macedo, a quem eu agradeço mais uma vez por ter reservado um tempo para estar aqui no Pode Vir. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui. E você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo, e 2 vezes por mês nós conversamos aqui sobre arte, cultura, literatura, saberes diversos. Segue a gente no Instagram, @podevir o podcast.